Vamos então agora ao empenhar dessa questão. Há, no entanto, pergunta Kardec, há, no entanto, homens que julgam esse remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Ou seja, a questão que Kardec está perguntando que, mesmo na época em que ele estava estudando o livro dos Espíritos, essas desigualdades existiam com muita intensidade e ainda existe, ainda hoje. E, portanto, alguns filósofos que trabalham, por exemplo, a questão do socialismo, em que eles advogam que a distribuição da riqueza para todos, igualitária, viria a ser um remédio para que a gente tivesse uma sociedade mais perfeita. Isso estou apenas fazendo um comentário. Né? Que pensar a respeito? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. Que pensar a respeito? E os Espíritos dizem, olha, são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pelo expulso das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa charla social, e não corrais atrás de quimera. Então, somente fazendo uma contextualização, porque Kardec emitiu essas questões em 1857, mas a gente sabe que Karl Marx e Engels, eles desenvolveram essas teorias que a gente chama de teorias marxistas, e que defendiam uma sociedade igualitária, um socialismo. Elas, com o tempo, foi estabelecido isso na antiga União Soviética, através da Revolução de 1817. Mas é como os Espíritos disseram, são sistemáticos, esses tais ambiciosos cheios de inveja. Não compreendo que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Você veja que o Império Soviético foi em bancarrota na década de 1990. Hoje existem estados que se dizem socialistas e, no entanto, elas desencadeiam ações que discriminam determinadas classes sociais. Não vou, evidentemente, entrar nessas ações, porque, nesse assunto, nesse tema, porque pode causar polêmica, inclusive entre nós. Mas os Espíritos dizem, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Na questão 812, Kardec perguntou, por não ser possível a igualdade da riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar? A igualdade da riqueza é uma coisa, o bem-estar é outra. Eu posso estar muito bem com a riqueza e posso estar muito bem com a pobreza. O bem-estar é um estado interior do homem. Quando é que eu estou no estado de bem-estar? Quando os meus desejos, quando aquilo em que me traz satisfação ao meu eu interior, no estado em que eu estou, seja de pobreza ou de riqueza, eu estou bem, eu estou feliz. Isso é o que eu entendo por bem-estar. Mas vamos ler novamente e vamos ver a resposta dos Espíritos. Por não ser possível a igualdade da riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar? E os Espíritos dizem, não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidão diferente, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe um equilíbrio. O homem é quem o perturba. Ou seja, eu desempenhei durante 45 anos a minha atividade como professor. E eu
me satisfazia muito bem. Eu tinha prazer, eu tinha alegria em estar em sala de aula, na relação com os meus alunos. Manter com eles até hoje bom relacionamento. Então, agora, imagina se eu fosse desenvolver a minha atividade de lecionar, de professor, mas somente por questão de sobrevivência, para poder eu me sustentar minha família, mas não tivesse nenhum prazer em estar em sala de aula, então eu não estava em estado de bem-estar. Bem-estar é quando eu me sinto alegria em desenvolver as atividades que eu tenho. Então, aí não dá ver, em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. E no item A, Kardec perguntou, será possível que todos se entendam? Aí os espíritos dizem, olha, os homens se entenderão. Os homens um dia haverão de se entender. Mas os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, quando todos os homens aplicarem e praticarem a lei de justiça, então todos se entenderão. Não é? Eu até precisaria lei de justiça, de amor e de caridade para termos a plenitude da nossa alegria e do nosso prazer espiritual.